Olá, espinafres gratinados com gambas. Este é um prato que é ideal para uma entrada, para um petisco, ou então se for guloso como eu e os meus amigos, faz dele um prato principal. Nós precisamos do quê? Precisamos de camarões e alho picado. Os camarões já estão previamente descascados, mas eu aproveito as cabeças para fritá-las ao mesmo tempo que o camarão e dar-lhe um sabor ainda mais forte. Tenho aqui então uma frigideira, onde vamos colocar um fiozinho de azeite, suficiente para tapar o fundo do tacho, ou da frigideira, neste caso, e vamos ligar o lume médio, para não queimar o alho. Eu costumo fazer o seguinte, primeiro meto o camarão a fritar e depois então ponho o alho. Se eu meto já o alho, corro o risco de ele ficar preto e de amargar então neste prato. Vamos então colocar o camarão e as cabeças. Se for com um bocadinho da água do camarão não faz mal, só dá mais gosto ainda. E agora então vamos colocar o alho. Envolver um pouco o alho com o camarão. Não vamos tapar para não criar água. Vamos levantar ainda um pouco mais o lume. E vamos então aguardar que eles fiquem fritinhos. Bem, os nossos camarões já estão bem fritos. Não se esqueçam, quando estiverem a fritá-los, de ir sempre mexendo para evitar que o alho queime e que os camarões também se queimem. Vamos então dar só uma última virada e vamos retirá-los para um recipiente à parte. Isto para quê? Para podermos também retirar as cabeças que deixámos para dar gosto e para podermos preparar então os espinafres. Vamos então retirá-los. Vocês parecem estar aqui a estirar este cheirinho fantástico. Mas vamos esperar então pelo fim da receita para os provar. Este molhinho que fica no fundo da frigideira, vão aproveitá-lo também para dar gosto aos espinafres. Não o retirem para os camarões. Tentem então escorrer e retirar apenas as cabeças e a carne. Muito bem. Agora, vamos precisar de espinafres. Eu vou usar dos congelados. Podem também usar frescos, se desejarem. Vamos utilizar farinha e vamos utilizar leite. Agora, vamos subir um pouco o lume. E vamos colocar os espinafres na frigideira. Assim que é mais rápido. Acho que é o suficiente. Agora, vamos colocar a farinha. A farinha não, peço desculpa. Vamos colocar o leite. Só fica empapado. Assim. Isto depois não há problema de meter mais ou menos leite, porque depois com a farinha vamos obter a consistência desejada. Vamos mexer um pouco. E então a farinha basta apenas que ponham 1 ou 2 colheres de sopa. Se for necessário mais, depois poderão retificar mais tarde. É o suficiente. E agora vamos deixar então cozinhar até obtermos a consistência desejada, até criar uma pasta homogénea e cremosa. Vamos então aguardar. Bom, os nossos espinafres já estão prontos, o leite ferveu, os espinafres foram desfazendo, fomos sempre mexendo para obter uma boa consistência, entretanto retificámos com alguma farinha para obter uma consistência mais cremosa. Se desejarem podem pôr mais farinha, eu penso que esta consistência é a desejada. Como podem ver, os espinafres estão cremosos, não demasiado rijos, têm algum líquido, e isto é o que nós queremos para podermos juntar então o pão ralado. Agora, temos aqui pão ralado, o camarão, já previamente cortado ao meio, e o vinagre. Antes de mais, vamos então juntar o camarão.
envolver bem. Temos aqui este azeite com o gostinho do camarão, vamos então envolver. E agora vamos então juntar o pão ralado. O pão ralado podem juntar a gosto. Se desejarem mais espessa a massa, juntam mais. Se desejarem mais líquida, juntam menos. Vou juntar mais um pouco, para ficar um bocadinho mais rijo. Penso que já está. Vamos então temperar com sal e pimenta. Eu gosto de tudo com bastante pimenta. Sim. E agora vamos então juntar o vinagre. Mas antes disso vamos pôr o forno a aquecer a 150 graus. O vinagre, consoante o gosto das pessoas, poderão pôr mais ou menos. Eu gosto médio, não gosto com muito vinagre. Vamos meter então cerca de uma colher de sopa. Mais um bocadinho. A colher é pouco funda. Já está, vamos então mexer um pouco. E agora, para empratar, vamos então usar este pratinho de barro e vamos usar queijo mussarela. Está aqui. Portanto, o que vamos fazer é o seguinte, vamos começar por fazer uma camada de espinafres com gambas e depois uma camada generosa de mussarela. E repetimos novamente, terminando com uma camada de queijo. Vamos então fazer assim. Eu vou usar uma colherzinha maior para espalhar o preparado. Não vejo a hora de provar isto. Vou mais, tentar então distribuir os camarões de forma igual. Sim. Agora, uma boa camada de queijo mussarela. Podemos exagerar um bocadinho, que é um queijo que não é muito gorduroso. Sim. E agora mais uma camada de preparado. Não precisa ficar perfeitinha, é só espalhar de forma a ficarem alternadas as camadas. Assim. Um toquezito. E agora vamos terminar com mais uma camada de queijo. Assim. Aqui, vamos então desligar o forno, o fogão, peço desculpa, e vamos então meter isto no forno. Agora vamos então aguardar cerca de 10 minutos para o queijo ficar loirinho. Vamos aguardar. Bem, os nossos espinafres já estão gratinados, vamos então retirá-los do forno. Já sabem, como entrada, como petisco, com amigos, sem amigos, ou então sejam golosos e façam dele um prato principal. Podem acompanhar com um bom vinho alentejano fresquinho, branco de preferência. Já sabem, bom apetite!